Aí caiu a conexão, a gente já volta. Espero que agora toda vez que eu mudo para a câmera, lá fui fazer a besteira de mudar para a câmera e caiu. Deixa eu ver. Pronto, agora voltou. Desculpa aí, pessoal. É isso. Estava respondendo para o árbitro, né, que falando sobre se a volatilidade de Petro tende a aumentar. Acho que como existe essa desconfiança em relação a Petrobras, não vejo entrando tanta grana assim, ou saindo tanta grana dela. O pessoal ainda está muito em dúvida. Então, qualquer movimentação de Petro, eu acho que está muito mais, a Petrobras pelo menos está dando muito mais chance para eventuais travas ou coisas do gênero, ou ratio, né, que o Roxo gosta de montar, do que eventualmente para alguma compra de volatilidade. Para ter alguma compra de volatilidade, ou seja, você está apostando no aumento da volatilidade, precisaria ter algum tipo de evento, algum tipo de algum tipo de notícia, algum tipo de expectativa muito negativa ou muito positiva para a Petrobras. E parece que não é o caso. O mercado todo está muito ressabiado ainda, né? Não tem. Então não vejo aumento. Por enquanto ainda não existe nenhum tipo de indicativo de que a volatilidade da Petro vai aumentar. Na média, né, em momentos mais calmos, a volatilidade tanto de Petro quanto de Vale sempre fica em torno de 20 e pouco, e já está próximo de 30, se não me engano, da Petro está 26, 27 e da Vale está mais próximo de 30. Uma boa maneira de você, olha, eu estou me metendo aqui na área do Roxo. Uma boa maneira de você ver isso seria pegar aquela planilha do Roxo e analisar as séries mais curtas e as séries mais longas, como que o mercado está estimando a volatilidade. E pelo que eu me lembro do programa de segunda-feira, estava meio estranho a volatilidade da mais curta estava mais baixa, a volatilidade da mais longa estava mais alta, apesar de já ter mais natural, né? Tem uma sequência. O normal seria o contrário, né? O normal seria a volatilidade da mais curta está mais alta e da mais longa está mais baixa, ou ao contrário, enfim. Existe uma sequência normal, que a volatilidade da mais curta esteja de um jeito e a volatilidade da mais longa esteja do outro. Se essa situação se inverter, não quer também dizer muita coisa. Então, simplesmente o que a gente pode aferir é como o mercado estaria estimando a volatilidade, fazendo aquela conta do Black-Scholes, Black-Scholes, enfim, mas como o mercado estaria estimando, o que o mercado está esperando da volatilidade de Petro. Daí é só jogar naquela planilha de opções do Roxo lá, que ela já mostra a volatilidade, e é isso que a gente trabalha. Você olha como é que o mercado está estimando a volatilidade, tanto para a série atual quanto para as próximas, e se baseia alguma estratégia em cima disso. O que é alto, o que é baixo é relativo, né? A gente já viu, para quem achava que 50% a 60% de volatilidade era alto, o OGX chegou a 120. Então também não dá para ter muito esse... não estou querendo comparar o OGX com o Petro, mas de uma certa maneira é muito relativo esse estar baixo ou estar alto, né? O que a gente sabe por observação é que sempre que a volatilidade cai abaixo de 20, né, tanto na Petro quanto na Vale, ela tende a ficar um bom tempo nesse parâmetro. Depois acontece alguma coisa, uma grande queda, uma grande alta, dá uma subida, fica em torno dos 30. Acho que faz tempo que não visita lá a casa dos 40, estou falando da histórica, né? Faz tempo que tanto a volatilidade de Vale quanto de Petro não visita a casa dos 40, então não dá para falar se 27, 20 ou 30 é alto. É isso. Mas, sugerindo aí, árbitro, pergunta para o Roxo, ele vai ter uma opinião bem mais avalizada do que a minha. Eu só estou dando aqui realmente uma opinião, estou dando um chute aí e como a gente enxerga. Tá? Se você pretende montar alguma estratégia de compra de volatilidade ou venda de volatilidade, você olha as séries e escolhe em qual série você vai trabalhar. Se vai ser na série D, que já vence segunda-feira que vem, ou mais comparando, ou série E ou série F, dependendo da estratégia que você quer montar. Eu acho que é isso, não tem mais muito o que falar.
precisaria ter alguma notícia ou algum evento, que nem recentemente ocorreu com a Petro, lá sobre a história dos dividendos da ON, para ter uma movimentação, para ter algum tipo de aumento de volatilidade. Por enquanto a volatilidade está um pouco acima do que normalmente praticada nos últimos meses ou anos até de Petrobras, tirando momentos de grandes quedas, etc. Mas não imagino, eu dando uma opinião, se tende ou não a aumentar. O que a gente vê é olhar os sinais do mercado e ver, tentar traçar alguma estratégia em cima disso. Não imagino se ela possa, não gostaria nem de acertar ou errar isso. Qualquer coisa que eu falar é um mero chute. É isso. Então, sem mais, eu vou voltar aqui para a tela, vamos ver se não vai travar de novo aqui. Me desculpe novamente. Vou continuar. Tem uma aqui que eu estou falando faz... É isso. Eu estou falando nessa aqui faz algum tempo e parece que agora ela está... Hoje ela já teve uma boa movimentação, que é a Grendene. Faz tempo que eu estou falando nela, faz algumas semanas que eu estou falando nela, que esse tipo de congestão aqui chega a salivar, chega a dar saliva em determinadas pessoas, onde eu me incluo. E hoje a Grendene fechou na máxima do dia, superando os 21, deixa eu ver quanto que é isso aqui, superando os 21,85 que a gente tinha conversado a semana passada. Hoje ela fechou 22,01. Com o volume poderia ser melhor, o candle poderia ser um pouco mais direcional, etc. Mas não tem como, pela estratégia, contração de volatilidade, vários pregões, ela de lado, e ela hoje fecha acima da máxima da congestão. Então, para quem está em dúvida, não foi uma entrada ideal, entra com metade da posição e a superação da máxima de hoje geraria mais uma entrada, sempre lembrando, só cuidado com o volume e com o candle, não foi tão direcional assim. Até onde eu estava olhando ela estava dentro da congestão, ela pode ter fechado só, esse aqui foi só um movimento de fechamento. É bom ficar esperto, eu gosto de que as estratégias sejam mais certinhas, né? Então o candle precisava ser maior, o volume precisava ser maior. Em compensação, a média, como eu tinha comentado, a média de 21 faz, para quem olhar nos três chats anteriores, eu tinha comentado que esse começo dessa congestão, a média de 21 ia chegar. A média de 21 chegou aqui e hoje ela rompeu. Então temos dois aspectos positivos, ou três aspectos positivos, então, a saber, a congestão de longo tempo, o estreitamento da banda de Bollinger e a média de 21 chegou no preço. Esses são os aspectos positivos. E os aspectos, e a banda de Bollinger, né, tá isso aí. Enfim, e lógico, o sinal dado, o gatilho, seria o fechamento acima da congestão. O sinal negativo seria simplesmente o volume não tão acima da média como a gente gosta e o candle não tão direcional, daqueles que a gente fala de abriu na mínima e fechou na máxima. Então, na dúvida, o que o TG comenta para fazer? Faz metade. Para quem queria comprar 1.000, compra 500 e faz algum tipo de estratégia, superação da máxima ou fechamento amanhã acima dessa máxima para comprar a outra parte. Isso numa estratégia de rompimento. Mas, a não ser pelo volume e pelo candle, isso aqui está um rompimento de livro, tanto que a gente já estava olhando essa Grendene há muito tempo, né? Movimento em torno de 9 milhões, é interessante, não tem nenhum problema em Grendene em relação à liquidez. O Coméia está falando, passando para dar um abraço no TG, até amanhã, valeu Coméia, abraço, obrigado. Coméia também sempre participante aí dos nossos bate-papos, principalmente quando eu estava substituindo as férias do Collor, né? Mas enfim, grande abraço, Coméia, obrigado. Outra que a gente chegou a comentar, vou falar só dos meus sucessos, né? Os fracassos a gente esquece. Eu tinha comentado na semana passada que as elétricas, não sei o que, e que CESP tinha chamado a minha atenção, que já vem pelo estreitamento da banda de Bollinger, pela congestão. A partir de um certo momento a acumulação começou a subir
e que eu citei que aqui, quando você tem várias máximas no mesmo patamar, e aqui era 20,60 que eu tinha comentado na semana passada, não estou inventando nada, quem quiser assistir o chat para falar, eu não estou inventando nada. A CESP rompeu esse patamar dos 20,60 e juntamente, praticamente no mesmo dia, rompeu lá os 21,50, que era o topo da congestão aqui de longuíssima data, né? Então aqui teríamos praticamente duas entradas em CESP, mas com muito cuidado, pois, deixa eu tentar dar uma melhorada aqui na visualização, com muito cuidado, porque já tinha resistências próximas tal. E o que ela fez? Lembra, de novo, mesma coisa, a média de 21 está de lado, a curta se aproximou, a média de 21 se aproximou dos preços e tivemos um rompimento com volume bem acima da média, praticamente o dobro, né? Uma vez e pouco aqui é 25 de 25 para 40, ou seja, com volume bem acima da média. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, beleza, aqui. Foi um rompimento com volume bem acima da média, um candle bem mais direcional do que o da Grendene, rompendo uma congestão de pelo menos, deixa eu ver, desde o início de março. Então aqui já teria dado entrada logo na abertura praticamente. Para quem perdeu, está dando uma outra oportunidade. Ela abrindo a banda de Bollinger, mas ela chegou aqui fazer um fechou fora, fechou dentro, mas em 2, 3 dias, então não é tão grave assim. As médias continuam ascendentes, a acumulação continua ascendente, continua entrando volume. Então, para quem perdeu essa primeira entrada, o rompimento da máxima do candle lá nos 22,50 daria outra entrada. Tomar cuidado apenas que a média de 200 períodos aqui já está aqui muito próxima, mas é por conta daquela queda que a CESP teve depois da intervenção lá, ou seja, o que, como vocês chamem, o que o governo fez lá com as elétricas. Mas o objetivo desse movimento aqui seria, no mínimo, o fechamento desse primeiro gap lá nos 27,70, 27,80, né, até obedecendo a simetria, né? Então temos o primeiro objetivo em torno dos 24, que seria a conjunção da máxima desse candle aqui do gap e da média de 200, depois o fechamento do gap e depois lá em cima só, vou até baixar aqui um pouquinho, cadê? Peraí, tá apanhando, TG apanhando, e depois só lá em cima na congestão de cima, lá nos 30 e tanto, 35, 38, mas é lógico que não vai subir em linha reta, vai olhando a simetria, talvez acima dos 24 e pouco, deu uma acelerada, né? Porque a simetria é positiva, então a gente teria até os mesmos gaps aqui, ou pelo menos uma subida um pouco mais forte. Mas só para falar que eu só para comentar que eu tinha comentado sobre ela semana passada e ela continua dando entrada na superação. É lógico que depois de uma subida dessa de 8% num dia, ela congestione e mais o rompimento dessa congestão estaria dando uma outra entrada em CESP. Vamos ficar de olho, que nem diz no programa lá, não sei qual programa que fala isso. O hábito poderia comentar TRPL4. As últimas vezes que eu vi essas assim, Eletropaulo, TRPL, tava bem chatinho essas elétricas aí de transmissão, tanto geradora quanto transmissão, estavam bem feinhos os gráficos, né? E a TRPL não é exceção à regra. Mesmo o caso da CESP, né? Veio fazendo mínima aqui, só que ela não reagiu tanto assim, apesar que, vamos lá, teve os mesmos dois gaps que a CESP teve, e aqui ainda não superou a máxima da congestão de longo prazo, que é os 37,80, 37,90, 36,70, deixa eu ver, máxima 37,68, é isso. Então essa seria a resistência imediata, né? Depois fechar o gap. Mas aqui a gente no prazo um pouco mais curto, as bandas bem estreitas, aqui a gente teve um certo rompimento para baixo, deixa eu melhorar visualmente aqui, para não ficar muito feio, beleza, agora a gente olha mais bonitinho. Chegou, as bandas se estreitaram, perdeu o fundo, fez um movimento mais corretivo dentro daquela congestão maior. E aqui, queira ou não, por bem ou por mal, fez um pivôzinho de alta, ou no mínimo um W, enfim. A entrada seria no mesmo dia de CESP, certo?
na superação da máxima do candle em 34,11. Né? Esse candle aqui, 34,11, um candle mais feio, talvez eu considerasse mais o candle anterior aí. Então, ou seja, em torno de 34. Então, ela, no mesmo dia da CESP, ela fechou um dia acima disso, dos dois candles, já poderia ter dado uma entrada. No dia seguinte, superou a máxima, já poderia ter dado outra entrada. Deixa eu só tirar aqui, pronto. E no primeiro dia nós tivemos um volume um pouco acima da média, de 72, mais ou menos, aqui, a média estaria em 72, mais ou menos, 73, e o volume foi 115. E no dia seguinte entrou volume de verdade, a acumulação já acusou aqui. Então, para quem conseguiu pegar esse rompimento, né, do zigue-zague aqui, já é hora de começar a pensar ali em torno dos 36,80 mais ou menos como um objetivo, que seria o topo da congestão aí, para fazer no mínimo uma realização parcial. Agora, como ela já vem de 2 dias do rompimento, podemos puxar para mínimo ou esperar fazer algum fechou fora, fechou dentro na TRPL4 para já começar a pensar. É óbvio que você teria que ter entrado no mesmo dia que eu comentei da CESP, no dia 8, né, na segunda-feira, e já pensando no topo da congestão como um eventual objetivo nos 37, ou seja, a entrada foi em mais ou menos 34 uns quebrados, e uma realização parcial ou um primeiro objetivo lá perto dos 37, que não é tão mal assim, daria 10% aí em alguns dias, mas ela já deu uma boa andada, 2 dias, 3 dias de alta, aí é bom ficar mais esperto. Para quem pensa no prazo um pouco mais longo, voltando para a congestão, essa superação de 37,80 poderia dar algum... vamos colocar 37,80, vai, para não machucar ninguém. Seria uma entrada para um prazo um pouco mais longo, visando tanto a simetria do outro lado, que a gente já comentou na CESP, como a recuperação do setor aí que está bem depreciado, e nenhuma dessas empresas aparentemente vai falir, talvez vai passar por algum momento mais difícil, mas nenhuma delas são más empresas, são pessimamente geridas no caso, então elas vão acabar se recuperando num prazo um pouco mais longo. Para trade, o trade era esse, zigue-zague para cima, estamos dentro até o topo da congestão. Depois no topo da congestão a gente vê o que acontece daí para frente, senão começa a ficar muita adivinhação. O fato é que desde a grande queda ela vem operando dentro desses limites aí, entre 28 e 37, aí é uma congestão bem grande. Se ela voltar para os 28, dá para operar também, né? 28, 29, né? Porque ela só tem sombra para baixo dos 29 praticamente. Então 28, 29 seria uma zona de compra de suporte para longo prazo, tomando cuidado para não perder essa zona de preço. E aqui a superação dos 37, 37,80 aqui seria uma compra de rompimento aí no longo prazo, esperando que ela volte ao patamar anterior lá em cima, né? Que é, deixa eu baixar aqui, voltar, que é lá nos R$60, que é onde ela estava. Olha como está tão depreciado assim. Mas a maioria das grandes empresas foi o tombo que tomou desde o começo do ano aí, ou no caso das elétricas desde o meio do ano passado, desde de agosto do ano passado, final de agosto do ano passado. Eu acho que é isso, né? Já falei demais de TRPL. Se tiver mais alguma dúvida, por favor, escreve aí, mas não tem muito o que falar. É lógico, como a gente está olhando aqui no prazo, né, olhando um pouco mais para trás, olhando desde setembro praticamente, é nítido, né, a congestão, assim, as médias se cruzando o tempo todo, tanto a curta tanto a de 5 para 21, como depois, a hora que a de 50 chegou, elas também passaram a se cruzar, e aqui a gente teve praticamente um rompimento de livro, né, nesse pequeno trade aqui, já daria para fazer aí os seus de 5, 10% para swing trade, mas só melhora na superação da congestão, que é lá nos 37,80 que eu tinha comentado antes. Tá bom, Herbert? Se precisar de mais alguma coisa, é isso. A outra que chamou atenção hoje, agora eu vou nas minhas, se alguém tiver, por favor, perguntem. Uma que chamou atenção foi o Banco do Brasil, rompimento do topo aqui, que ele já estava sambando em cima, comentei a semana passada, também é só dando update da semana passada. O Banco do Brasil, BBS 3, está sambando com o topo histórico já faz algum tempo, né? Eu falei que ela já tinha dado a primeira sambada aqui, recuou, estava
deu a segunda teste e nesse terceiro teste ameaçou fazer um recuo, mas desde então tivemos aquele Pierce Pattern, que é isso, né, em inglês, Pierce Pattern, ou seja, um padrão penetrante aqui, e desde então 4 pregões de alta e hoje superando a máxima. Aí, aliás, ontem, né, superou a máxima da congestão, mas hoje confirmou essa máxima com um volume acima da média. Então, a acumulação também, desde lá de trás, já mostrando uma acumulação, né, subindo aqui, mesmo nos momentos, quando subia ele subia junto, e nos momentos de queda ele ficava praticamente horizontal, já indicando algum tipo de acumulação. Agora só gerenciar o trade, para quem já entrou, né, tanto no Pierce Pattern, né, na superação aqui da média de 21 e na superação do Pierce Pattern, até a superação do topo histórico aí, que já vinha sambando, subiu mais um pouco, depois subiu mais um pouco, mas hoje confirmou com um volume bem grande. Agora as bandas estão ameaçando abrir. Para quem já entrou, é administrar o trade, puxar para mínimo ou alguma coisa do gênero, e quem entrou no rompimento poderia só ser um candle um pouco mais simpático que esse aqui, né, fechando um pouco mais na máxima, mas o volume já foi uma vez e tanto aí, vamos dizer, a média está em 180, é isso, deixa eu colocar aqui, a média é 187 e hoje foi 265 de movimento, então praticamente 50% a mais do normal, já está de bom tamanho para uma empresa tão grande. E naquele mesmo cenário anterior, aqui ele já tinha, muito do Brasil já tinha ameaçado romper naquele esquema da média de 21 está próxima, bandas tão estreitas, frustrou por 3 dias, né, o pessoal que comprou esse rompimento, mas não perdeu a mínima da congestão, fez o padrão aqui de candle, superou a média de 21, deu aquela mergulhada para baixo da média e voltou com força, né, que chama teoria do empuxo. Tem um outro nome que algum dos traders aí conhecido usa, mas é isso. Está numa congestão, mergulha para baixo da média de 21 e submerge com toda a sua força. Podia chamar, sei lá, padrão Netuno, padrão sereia, padrão, enfim, qualquer tipo de animal marítimo. Aqui uma superação do topo histórico do Banco do Brasil, padrão bem clássico para quem acompanha. Outro que a gente pode olhar em comparação a essa, eu não sei se eu comentei de tudo, acho que eu devo ter comentado semana passada, se não comentei é porque estourou o tempo, mas enfim. Na semana passada eu ia comentar sobre ela, estava na minha lista, ela fez o famoso candle fora da banda de Bollinger, não sei se, acho que o afastamento da média não é tão grande aqui, porque ela estava dentro de uma congestão num prazo um pouco maior, chegou a fazer um topo mais baixo, um fundo mais baixo, entrar numa tendência de baixa no diário, mas no dia 5, né, que foi sexta-feira, se não me engano, o Mochete, eu estava nesse aqui dia 3, né, o chat foi aqui ainda, no dia seguinte ela fechou, fez um fechamento bem feio, fora da banda de Bollinger, completamente aqui, bem feio, que já seria aquele sinal de retorno à média, apesar de não estar tão afastada assim, e está numa congestão mais lateral, não está numa tendência de baixa clara, mas o outro sinal é realmente um candle de reversão, que se chama, mas um candle de indefinição aqui, um martelinho fora da banda de Bollinger. No outro dia fez outro candle e a superação desses dois candles aqui daria uma compra de retorno à média. Aí, como eu disse, apesar de não ser ideal, o afastamento da média não está ideal, mas esse é um sinal, esse é um sinal claro. Deixa eu ver se eu consigo dar isso, agora está mais bonito. Esse é um sinal mais claro, se a gente olhar aqui, de compra, superação desse candle no dia seguinte, ou para quem quiser um fechou fora, fechou dentro, também pode aqui da banda de Bollinger, mas a superação da máxima do candle ontem teria dado uma entrada e hoje já chegou na média de 21. Numa estratégia de venda, olhando para a tendência de baixa no diário, a perda da mínima do candle de hoje geraria uma venda, né? Por ser podia ser um corpo menor, uma sombra maior, mas também de novo não é tão não se encaixa tão 100% no setup que a gente gosta de operar venda, assim, seria uma compra de recuo numa tendência de baixa, só que ela não está numa tendência de baixa tão clara assim, apesar dos dias, é uma tendência mais indefinida aí no último mês, perdeu o fundo da congestão e logo que perdeu o fundo já fez
candle totalmente fora da banda de Bollinger, um candle positivo dentro da banda de Bollinger, superou a máxima desse candle, já atingiu em 2 dias aí praticamente a média de 21, então a compra seria em torno de 34 e a média de 21 está em torno de 35,20, já teria dado seus 3%. Para quem entrou, realização parcial próximo da média de 21, puxa o stop para a mínima do candle de hoje e sai da operação. Essa era o que a gente tinha comentado. Eu não lembro se a gente falou de mais alguma coisa, mas com a nossa interrupção aqui no meio do chat, eu acho que está de bom tamanho. Eu nem vou voltar para a câmera, porque se eu voltar para a câmera ela vai travar de novo. Não sei porque isso acontece. De qualquer maneira, se não tiver mais nenhuma pergunta, se os amigos estiverem satisfeitos, eu vou encerrando por aqui. 18 horas e 31 minutos. Já falamos praticamente 50 minutos, 45, 50 minutos, que é o que a gente tem se proposto a fazer para não cansá-los. Eu agradeço a presença de todos. Valeu Colmeia, valeu Árbitro, valeu Marcão, valeu Ibrahim. Espero vê-los novamente. Semana que vem a participação de vocês é muito importante. Amanhã tem comentário semanal do Roxo, o chat de opções avançado do Roxo e daí um finalzinho de descanso, de semana de descanso para a gente, que esse mercado realmente não está fácil. Agradeço a presença de todos, boa noite, muito obrigado pela presença, abraço. Agora tá vendo? Agora funcionou, ô tristeza. Valeu pessoal, valeu, até mais.